Olá, terça-feira, 18 de agosto. Hoje você vai saber mais sobre como cuidar da sua saúde nesses dias de tempo seco. A gente fala das medidas que ajudam principalmente as crianças. Você costuma usar descongestionantes nasais? Cuidado, pois algumas substâncias podem prejudicar até o coração. Sessão da Câmara. Vereador questiona aproveitamento do Hospital do Centrinho da USP. A gente começa com a sessão da Câmara desta semana. A saúde voltou a ser tema de debates. Desta vez, os vereadores pediram esclarecimentos sobre o funcionamento do Hospital do Centrinho, em Bauru. O vereador Paulo Eduardo de Souza afirmou ter recebido informações de que a estrutura do Hospital Centrinho, em Bauru, estaria sendo subutilizada. A maior parte das salas do prédio, com 22 mil metros de área construída, estaria sendo ocupada apenas pela administração. O parlamentar disse que vai pedir explicações sobre o funcionamento do hospital para a Secretaria de Estado da Saúde, que desde o ano passado é a responsável pelo prédio. Enquanto o hospital estava atrelado à estrutura da Universidade de São Paulo, esbarrava-se numa questão histórica, que é a autonomia universitária. Dificilmente você consegue interpelar, intervir ou fazer, ou mesmo questionar gastos e modos operacionais como foram feitas as coisas. Agora, que faz parte dos equipamentos da Secretaria Estadual de Saúde, nós podemos sim fazer os questionamentos e tem a obrigação de responder, porque constitui-se uma indagação oficial e baseada em lei. Já Moisés Rossi voltou a falar sobre a importância do projeto de abairramento, que deu entrada na Câmara nesta segunda-feira. Segundo o vereador, tanto a população quanto o poder público vão ser beneficiados pela divisão da cidade em macro-regiões e, a partir delas, a definição de cada um dos bairros. Nós temos bairros que a população é mais idosa, bairros que é mais jovem, o tipo de profissão que é exercida em cada situação, e tudo isso hoje é bastante misturado, uma vez que nós não temos limites bem estabelecidos de cada bairro, de cada situação. Isso tem que ser delimitado para a gente ter precisão na hora de estabelecer os serviços da sociedade, do poder público para a população e também, eventualmente, para o empresário. Quando ele queira se estabelecer numa região, ele saber que região, qual a população exatamente que ele vai atender ali. Outro assunto bastante comentado na sessão foram as manifestações no fim de semana. A Caminhada da Família, promovida pela Igreja Católica, e o protesto contra o governo Dilma. Roque Ferreira trouxe para a tribuna a imagem de uma manifestante que ganhou repercussão nas redes sociais. No cartaz, ela pede a morte de presos políticos. O vereador defendeu o direito às manifestações, mas pediu menos ódio. Uma pessoa que quer mudanças, ela não pode, não deve, na minha opinião, partir da eliminação física. Então, nós não construímos nada dessa forma, a não ser a construção do ódio, da intolerância, quando, na verdade, a juventude brasileira, a população brasileira precisa de um novo sonho, precisa de uma nova perspectiva. Então, nós temos que nos expor a fazer isso. E nós não vamos construir isso incentivando o ódio, o preconceito, a discriminação e a violência pela violência. Sobre as críticas em relação ao Centrinho, a assessoria de imprensa esclarece que o hospital continua sob a administração da Universidade de São Paulo e que até o momento não houve transferência de infraestrutura ou serviços para a Secretaria Estadual de Saúde. Sobre as afirmações do vereador Paulo Eduardo de Souza, nossa produção não conseguiu contato com a direção do Centrinho para comentar o caso. Em relação aos projetos que estavam na pauta para votação, foi aprovada a lei que proíbe o uso de animais em experimentos que provoquem sofrimento físico ou psicológico. O projeto, no entanto, recebeu uma emenda que condiciona as regras locais a uma lei federal, que autoriza, por exemplo, a criação e a utilização de animais em atividades de ensino e pesquisas científicas. Já o decreto, que daria o nome de Engenheiro Américo Marinho Lutz ao viaduto que liga o Jardim Bela Vista à Vila Falcão, foi rejeitado. Para que o processo fosse aprovado, eram necessários votos favoráveis de 12 vereadores, o que daria a chamada maioria qualificada. Mas ele recebeu 11 votos. Votaram contra Roque Ferreira, Moisés Rossi, Paulo Eduardo de Souza, Artêmio Caetano Filho, Roberval Sakai e Carlinhos do PS.
Por enquanto, então, a obra continua sem um nome oficial. Agora, uma informação para quem se preocupa com a inclusão de pessoas com surdez. Já estão abertas as inscrições para o projeto Libras Oficinas Culturais Específicas. O curso é promovido pela Secretaria Municipal de Cultura e pela Associação dos Moradores do Meiridota. Com as oficinas, os participantes vão poder ter uma noção básica da linguagem de sinais. Mais informações com a repórter Kátia Vanzini. As inscrições para o curso de Libras vão até o dia 26 de agosto e podem ser feitas aqui na Secretaria de Cultura. Quem vai conversar conosco e dar mais informações é a Suzana Godoy, que é diretora da Divisão de Cultura da Secretaria. Suzana, quem pode se inscrever? É um curso aberto à comunidade acima de 18 anos e a ideia, nós teremos alguns critérios para quem fizer a inscrição. Primeiro deles é que tenha algum contato com o surdo, seja família, no trabalho, na escola. Esse é um dos critérios que serão avaliados. Também se vai poder fazer o uso desse aprendizado de Libras e também, segundo a coordenadora, Denise Oliveira, também dá prioridade para quem ainda não teve nenhum contato com a Libras, ou seja, não conhece e vai agora ter o primeiro contato, que é o curso básico, para poder ter esse contato. A princípio, nós tivemos a proposta para os funcionários da Prefeitura. Teremos, inclusive, uma oficina voltada exclusivamente para funcionários, para a questão do atendimento ao público. E aí ela também agregou a esse da Prefeitura, esse que atenda a comunidade em geral. Então, abrimos 40 vagas e a ideia é que a gente possa realmente ter uma questão inclusiva no sentido da comunicação dos surdos. As aulas começam quando, em quais dias e horários? Será o início no dia 12 de setembro, no sábado, as aulas sempre aos sábados, das 2h30 às 5 da tarde. Obrigada, Suzana, pelas informações. Então, você ouviu a Suzana, a procura está sendo grande pelas vagas, então corre e procura aqui a Secretaria de Cultura, que fica aqui no Teatro Municipal, na Avenida Nações Unidas. Kátia Vanzini para o Nesp Notícias. E você está sofrendo com o tempo seco? Tem o hábito de ficar pingando medicamento no nariz? No próximo bloco você vai ver porque algumas substâncias podem trazer mais prejuízos que aliviar o incômodo. Voltamos já já. Como se já não bastasse a umidade do ar baixa pelas condições do clima, ainda tem gente com o péssimo hábito de atear fogo em mato. Você vê imagens de um flagrante de um incêndio no bosque do Parque Boa Vista, aqui em Bauru. A própria população tenta controlar o fogo na área que foi inaugurada há apenas 2 semanas. O incêndio durou mais de 2 horas e os bombeiros foram chamados para controlar as chamas, que voltaram a acender com o vento. Os moradores pedem que focos de incêndio sejam denunciados, principalmente na região do bosque, que hoje conta com pista de caminhada, academia ao ar livre e mata nativa. A boa notícia é que a passagem de uma frente fria pelo estado amanhã pode elevar um pouco a umidade do ar. Não tem previsão de chuvas para Bauru, mas já ajuda um pouco. Veja os detalhes no mapa. Já chuviscou hoje em pontos isolados do estado. Agora a chuva bem fraca se desloca para leste. Amanhã a frente fria que passa por aqui pode trazer mais chuvas, mas as chances são baixas, e principalmente para o litoral. Bauru deve continuar sem chuvas nos próximos dias. Agora a umidade do ar é de 36%. Os ventos sopram a 12 km por hora. Hoje os termômetros variaram entre 18 e 29 graus. Amanhã a mínima prevista é de 20 e a máxima de 32 graus. E esse tempo seco tem maltratado todo mundo, principalmente quem sofre das famosas ites. Rinite, sinusite, bronquite. E para atenuar os incômodos causados pela baixa umidade do ar, muitos apelam para o uso de medicamentos chamados vasoconstritores. Mas os profissionais de saúde alertam para os riscos do uso indiscriminado dessas substâncias. E é bom buscar alternativas para elas, pois já são 24 dias de estiagem e sem previsão de chuvas. Um cenário que tem beneficiado apenas a nossa vista. O tempo seco é propício para a florada dos ipês, que trazem cor e beleza às ruas de Bauru. A duração dessas belas paisagens depende da umidade relativa do ar e dos dias sem chuva na cidade. Isso explica a exuberância exibida pelos ipês atualmente. Mas o tempo seco também representa dias difíceis para quem sofre com problemas respiratórios. É o caso do Otávio. Sempre nessa época do ano, ele apresenta os mesmos sintomas. Dor de cabeça, principalmente na parte frontal, dor aqui nesta região, coriza, que pode evoluir até para catarro. Há outros problemas sociais que quando se agrava, né, como
constante tosse, catarro, halitose, que pode dar pelo acúmulo de catarro quando infecciona. Esse especialista explica que o caso do Otávio é comum, pois a falta de chuva tem efeito principalmente nas mucosas que revestem o aparelho respiratório. Nessa época do ano, devido à umidade do ar baixa, a gente tem algumas queixas exacerbadas, mais comuns nessa época. É a obstrução do nariz, a mucosa ressecada, então tendo muito comumente o sangramento de nariz, sentir o nariz seco, uma ardência no nariz, então são queixas bem comuns nessa época. Para amenizar os sintomas, o professor usa vários medicamentos, todos sob orientação médica, mas diz já ter percebido efeitos colaterais. Há medicamentos que dão sono, que dão outros problemas sociais, corticoides, que dão vários problemas, há medicamentos que dão batedeira no coração, então alguém que sofre problema cardíaco não pode tomar. Esses medicamentos têm substâncias que atuam como descongestionantes nasais. Por isso, explicou Otorrino, o uso indiscriminado realmente traz riscos à saúde do paciente. O vasoconstritor, ele resseca ainda mais a mucosa, então pode causar mais sangramento no nariz. Ele causa um outro tipo de rinite, que é a rinite medicamentosa. Esse medicamento causa um vício, o paciente começa a ser dependente mesmo desse remédio. E ele tem um efeito cardíaco, ele pode causar um aumento dos batimentos do coração, né? Aumentar a frequência cardíaca, podendo causar uma arritmia no coração. Nas farmácias, um reflexo dessa situação. Muitos clientes vão em busca dos descongestionantes, mas a maioria compra sem receita. A maioria, sim, das pessoas começa usando uma vez e acaba se tornando dependente do produto mesmo. O médico ressalta a importância de buscar orientação profissional e, para substituir os medicamentos, sugere o uso de soro fisiológico para a limpeza das mucosas. Mas há outras maneiras de amenizar o problema. Bacias com água, toalhas úmidas e beber muito líquido. Essas são algumas recomendações dos especialistas para atenuar os sintomas que tanto afetam o aparelho respiratório nessa época de tempo seco. Com esse tempo seco, a baixa umidade do ar, a gente orienta a uma maior modificação do seu ambiente, ou de trabalho, ou na sua residência. Existem formas mais tradicionais, como colocar uma vasilha de água embaixo da cama, em algum canto do quarto, ou o uso do umidificador elétrico mesmo, que ele mantém uma umidificação adequada, constante no seu ambiente, então proporciona esse aumento de umidade, diminuindo os efeitos colaterais dessa queda da umidade do ar. Mas para quem, como Otávio, espera uma ajudinha do céu para amenizar os problemas respiratórios, a notícia não é nada animadora. É o que conta esse meteorologista, que explica que esta é uma característica do inverno da região de Bauru. Nós temos no inverno períodos de estiagem mais longos que acabam por baixar também a umidade do ar. Pelo menos nos próximos dias, até o final de semana, não tem previsão de chuva, então deve seguir com tempo seco, com sol e umidades baixas na parte da tarde. Enquanto as chuvas não vêm, Otávio acredita que se a cidade tivesse mais árvores e menos poluição, os problemas respiratórios comuns nessa época do ano poderiam ser amenizados. Quando você está numa cidade que se estimula a arborização, onde a cidade é planejada, por exemplo, para se usar mais bicicleta, como, por exemplo, Araraquara ou Rio Claro, é visível a melhora. Enquanto a chuva não vem, a gente fala dos cuidados que devem ser tomados especialmente com as crianças nesses dias de tempo seco. É no próximo bloco, voltamos num instante só. Voltamos e a gente continua a falar dos cuidados que devem ser tomados quando a umidade do ar está baixa, como nos últimos dias. Nós conversamos com a médica pediatra Nathalie Amaral, que explica como o tempo seco afeta os grupos mais vulneráveis, os idosos e as crianças. As crianças são muito afetadas no período de estiagem. Elas acabam desenvolvendo consequências respiratórias, elas podem acontecer que elas desidratem a pele. Então nós temos que estar por perto, mas não é também só as crianças. A gente tem que lembrar das idades extremas, crianças e também idosos, Os idosos sofrem bastante com isso. Então, este período que nós estamos vivendo são períodos de alerta, como, por exemplo, as mudanças climáticas também são prejudiciais. Tudo que é fora do nosso normal acaba trazendo consequências. Manter uma boa dieta alimentar, principalmente de leite materno, porque nossos nenês de 30 dias de vida, eles precisam do leite materno. E nós não ofertamos água, então essa mãe tem que estar muito bem alimentada. A gente pede para essa mãe
tomar líquidos de todas as formas, principalmente na água de coco, que a água de coco também faz uma lubrificação melhor e isso vai ofertar para o seu bebê um leite de maior qualidade. As frutas também, elas são importantíssimas, porque a gente tem que escolher as frutas à base de melancia, à base de melão, à base de frutas mais hidratantes, como também ofertar ambientes propícios para essa criança, ambientes frescos, onde não existe muita gente no mesmo local, que não tenha aglomerados de pessoas, porque a estiagem e a secura do nosso ar favorece também a estagnação de vírus e isso pode fazer proliferação interna do bebê, não só em quadros virais, como também em quadros infecciosos. Passeio ao ar livre deve ser sempre muito investido neles, né? Porque o ar livre ele acaba fazendo com que a criança se respire um ar bom, evitando os horários que são de pico, que seriam aqueles horários que são perigosos, que são das 10 às 16. Por que são perigosos? Porque existe uma temperatura mais alta e com isso um ar mais seco. Por quê? É onde você vai ter maior risco de secura, de ressecamento e de uma temperatura mais alta nesse período. Nós temos muitos problemas alérgicos, que a gente chama de problemas atópicos, né? Com rinites, com sangramentos nasais, com descamação da pele. No caso dos idosos e também dos bebês, eles vão lá e coçam essa lesão. E nessa lesão pode virar uma infecção secundária, né? Formando dermatites atópicas, dermatites alérgicas. Então, como que nós vamos conseguir controlar tudo isso? Hidratando, ou seja, o que nosso ambiente não está nos ofertando, nós vamos em busca de. Por exemplo, soro fisiológicos, tanto para higiene ocular quanto para uma hidratação nasal. Além disso, nós temos medicações, a gente deve evitar sempre com auxílio médico, mas a gente já pode colocar toalhas de água nas nossas janelas, que faz a evaporação. Nós podemos, na hora do banho, estar fechando esse banheiro, porque evapora a água e a água vai também lubrificar nossas vias aéreas. E isso também consegue hidratar até nossos olhos, porque nossos olhos ficam secos, né? Nós estamos pedindo para que as salas sejam bem ventiladas nas escolas, porque as escolas é um centro de formação, é um criadouro, né? Que as salinhas sejam amplas, que coloquem poucas crianças numa mesma sala de aula. E tem, às vezes, até aparelhagem, né? Que são os ventiladores, que eles umidificam também o ar. Quando não tem essa condição, elas mesmas podem estar esborrifando, né? Tem os esborrifadores de água. E tentar ofertar uma água de qualidade para essa criança estar sempre indo, né, até a região onde oferece água que é saudável para a criança estar ingerindo. Além disso, conter nas escolas também as frutas, né, que seriam as melhores condições para elas estarem passando por esse período aí que a gente sabe que vai ser uma transição difícil e que eles tenham uma boa qualidade, pelo menos dentro da escola. Soro fisiológico, hidratação oral, sempre vão ser totalmente amplo no uso das crianças. Eu gostaria muito que as mães usassem a cada hora, porque ele não tem limite nenhum, não tem intoxicação, é água com sal. Então, é aquilo que a gente usa no nariz, pode ser liberado geral para que a criança realmente consiga uma hidratação melhor dessas vias aéreas. E na parte oral também, né? Então, a gente deve sempre estar estimulando as hidratações. E elas podem se estender também ao nosso olho, né? E usar cremes umectantes, né? Hidratantes na nossa pele também, para que evite que as picadinhas de inseto que estão grandes nessa época do ano, que ele vá lá e coce e forme uma infecção secundária nessa pele. Existem algumas controvérsias, né, nos umidificadores de ar, que é aqueles que aquecem de muito ambiente, pode propiciar fungo, mas a gente tem que ter critérios, a gente tem que usá-los naquele horário que é o horário que é o ruim, né, que é o mais
mais assim, precário na umidificação, que seria das 10 às 16 horas que a gente estaria ligando, e no início da noite, para a gente ter uma umidificação melhor do ambiente. Tudo em exagero não é legal, né? Mas nesse caso da nossa secura e da nossa umidade está muito baixa, a gente deve sempre expandir um pouquinho mais e facilitar essa hidratação de todas as formas. E com líquidos de boa qualidade. O Nesp Notícias fica por aqui. A gente volta a se encontrar amanhã às 5h30 da tarde, ao vivo. Tchau!